Imagine isso. Um pequeno grupo de crentes perseguidos surge em meio a um vasto e hostil império. Em poucos séculos, esse mesmo grupo se transforma em uma das instituições mais poderosas da história, exercendo influência sobre imperadores e moldando o curso da civilização ocidental. Como isso aconteceu? Quem realmente fundou a Igreja Católica e como suas origens moldaram o mundo que conhecemos hoje? Ao longo deste vídeo, vamos explorar uma jornada cheia de surpresas e revelações que podem mudar completamente sua visão sobre a história da Igreja Católica. Mas atenção, a última revelação é a mais surpreendente e poderosa de todas, e você não vai querer perder. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. As informações que você verá aqui são impactantes e podem transformar a maneira como você compreende a história. Agora, prepare-se para mergulhar profundamente. O começo de tudo, uma seita perseguida ou uma estratégia político-religiosa? A narrativa tradicional diz que a Igreja Católica tem sua origem nos apóstolos de Jesus Cristo, especialmente em Pedro, a quem se atribui o título de primeiro Papa. Mas será que essa versão é completa ou há lacunas escondidas na história oficial? Para entender as verdadeiras origens da Igreja Católica, precisamos voltar ao século I da nossa era, um período em que o Império Romano dominava grande parte do mundo conhecido. O cristianismo começou como uma pequena seita dentro do judaísmo, pregando uma mensagem de amor, igualdade e salvação. Mas a realidade dessa época era brutal. Os primeiros seguidores de Jesus eram perseguidos, presos e frequentemente mortos por sua fé. No entanto, mesmo em meio à perseguição, o cristianismo cresceu. Historiadores como Bart D. Ehrman, autor de O Triunfo do Cristianismo, argumentam que a mensagem cristã de esperança e ressurreição atraiu os marginalizados da sociedade romana, mulheres, escravos e os pobres. Esses grupos, ignorados pelas elites, viram no cristianismo uma promessa de dignidade e um futuro melhor. Mas aqui está a questão intrigante. Como essa seita marginalizada se tornou uma instituição tão poderosa? É aqui que a história começa a se tornar mais complexa. Constantino, o arquitetador ou apenas uma peça no tabuleiro? Muitos associam a formação da Igreja Católica ao imperador romano Constantino, que no início do século IV declarou o cristianismo uma religião tolerada no Império. A famosa conversão de Constantino e a promulgação do Édito de Milão em 313 foram eventos decisivos. Mas será que ele realmente criou a Igreja Católica? De acordo com estudiosos como Elaine Pagels, autora de Os Evangelhos Gnósticos, a relação de Constantino com o cristianismo era tanto estratégica quanto espiritual. Constantino enxergou no cristianismo uma ferramenta poderosa para unir um império fragmentado. Ele reuniu líderes cristãos no primeiro concílio de Niceia, em 325, um evento que buscava uniformizar as crenças cristãs, mas que também tinha implicações políticas profundas. Durante este concílio, decisões como a definição da natureza divina de Jesus e a criação do credo niceno moldaram o cristianismo que conhecemos hoje. Mais importante, foi aqui que a Igreja começou a se estruturar como uma instituição organizada, centralizada e hierárquica, um passo essencial para o nascimento da Igreja Católica. No entanto, críticos argumentam que o papel de Constantino foi mais sobre controle do que devoção. Ele percebeu que uma religião unificada poderia fortalecer sua autoridade como imperador, promovendo uma aliança entre o trono e o altar. A consolidação do poder religioso e político. Após Constantino, a Igreja começou a acumular não apenas influência espiritual, mas também poder político. No final do século IV, sob o imperador Teodósio, o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império Romano.
Este foi um marco histórico que selou o destino da Igreja Católica como uma força dominante na história ocidental. Com isso, a perseguição aos cristãos deu lugar a uma nova realidade. A Igreja começou a perseguir outras crenças e movimentos religiosos. Grupos como os arianos e os maniqueístas, que divergiam da doutrina oficial, foram condenados como heréticos. Isso demonstra como a Igreja Católica, nascida de perseguidos, se tornou uma instituição que também exercia poder de forma implacável. Perguntas reflexivas. Mas aqui está a questão para você. A Igreja Católica realmente surgiu de uma inspiração divina ou foi moldada por forças humanas e políticas? Será que a fé e a política sempre caminharam juntas ou há algo mais profundo a ser explorado? Deixe suas respostas nos comentários. Queremos ouvir o que você pensa sobre isso. A Igreja Católica e a criação de uma nova ordem mundial. Após o reconhecimento oficial do cristianismo como religião do Império Romano, a Igreja Católica começou a moldar o mundo de uma forma que nenhum outro movimento religioso havia conseguido antes. Mas será que esse processo foi inteiramente baseado na fé? Ou foi cuidadosamente projetado para concentrar poder? Ao longo do século IV e nos séculos seguintes, a Igreja Católica não apenas consolidou sua autoridade religiosa, mas também se tornou um pilar do poder político na Europa. Com o colapso do Império Romano do Ocidente no século V, a Igreja Católica permaneceu como a única instituição organizada capaz de oferecer estabilidade em meio ao caos. Os bispos e o Papa começaram a ocupar um papel de liderança, não apenas espiritual, mas também governamental. O surgimento do papado, uma evolução ou uma criação artificial. A figura do Papa como líder supremo da Igreja Católica não surgiu de forma imediata ou natural. Nos primeiros séculos, os bispos de Roma tinham influência, mas não o poder absoluto que vemos mais tarde. A ascensão do papado foi um processo lento e muitas vezes controverso. Estudiosos como Diarmaid MacCulloch, autor de História do Cristianismo, apontam que o título de Papa começou a ganhar significado durante o período de declínio do Império Romano. O bispo de Roma, por estar na capital do antigo império, foi gradualmente visto como uma figura de liderança entre os outros bispos. Porém, essa autoridade foi construída em meio a debates teológicos e disputas políticas. No final do século VI, o Papa Gregório Magno desempenhou um papel crucial ao transformar o papado em uma instituição poderosa e centralizada. Ele não apenas consolidou a doutrina cristã, mas também assumiu funções administrativas e diplomáticas, enviando missionários para converter povos germânicos e fortalecer a influência da Igreja Católica na Europa. Mas será que esse poder era legítimo? Uma das maiores controvérsias históricas gira em torno da doação de Constantino, um documento que alegava que o imperador Constantino havia transferido autoridade secular ao Papa. Mais tarde, esse texto foi provado ser uma falsificação medieval. No entanto, ele foi usado durante séculos para justificar o domínio do papado sobre reis e imperadores. As Escrituras sob controle. A uniformização da Bíblia. Outro elemento fundamental para a consolidação da Igreja Católica foi o controle sobre as Escrituras Sagradas. Você sabia que a Bíblia, como a conhecemos hoje, é fruto de um longo processo de seleção e edição? Nos primeiros séculos do cristianismo, havia dezenas de textos considerados sagrados por diferentes comunidades cristãs, incluindo evangelhos que não foram incluídos no cânone oficial, como os evangelhos de Tomé e de Maria Madalena. Esses textos, muitas vezes chamados de apócrifos ou gnósticos, apresentavam visões diferentes sobre a vida de Jesus e a mensagem cristã. Durante os concílios, como o de Cartago em 397, a Igreja Católica definiu quais livros fariam parte da Bíblia oficial. Essa decisão não foi apenas teológica, mas também política,
Textos que promoviam ideias contrárias à doutrina oficial foram rejeitados e, em alguns casos, destruídos. Isso garantiu que a mensagem cristã fosse uniformizada e centralizada na autoridade da Igreja. Estudiosos como Karen L. King, especialista em textos cristãos antigos, sugerem que essa exclusão de escritos alternativos foi uma maneira de silenciar vozes dissidentes e consolidar o poder do clero. A Bíblia tornou-se não apenas um guia espiritual, mas também uma ferramenta para reforçar a autoridade da Igreja. O impacto no mundo medieval. Com o controle das Escrituras e o fortalecimento do papado, a Igreja Católica se tornou a maior força política, cultural e espiritual do mundo medieval. Reis e nobres precisavam da aprovação da Igreja para governar, enquanto as pessoas comuns viam o clero como intermediário entre elas e Deus. Mas esse poder trouxe consigo problemas. A centralização da autoridade levou a abusos como a venda de indulgências e a corrupção no clero. A Igreja começou a acumular riquezas imensas, enquanto a maioria da população vivia na pobreza. Isso levanta uma pergunta importante. O cristianismo que Jesus pregou era realmente sobre poder e riqueza? Ou a mensagem original foi corrompida ao longo dos séculos, chamada à reflexão? E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a Igreja Católica é um reflexo fiel dos ensinamentos de Cristo, ou ela se tornou algo completamente diferente? A Inquisição, a face sombria do poder religioso. Enquanto a Igreja Católica consolidava sua posição como a maior força espiritual e política do Ocidente, surgiram desafios que ameaçaram sua autoridade. Heresias, questionamentos e movimentos alternativos começaram a se espalhar, forçando a Igreja a tomar medidas drásticas. Foi nesse contexto que surgiram as Inquisições, um dos capítulos mais sombrios da história religiosa. Você sabia que a Inquisição começou como um esforço para reprimir os chamados hereges? Grupos como os cátaros, no sul da França, e os valdenses questionavam a autoridade da Igreja e promoviam doutrinas diferentes daquelas aceitas oficialmente. Esses movimentos eram vistos não apenas como ameaças espirituais, mas também como desafios ao poder político da Igreja. No século XIII, o Papa Inocêncio III autorizou a criação da Inquisição Papal, um sistema para investigar e punir a heresia. Acusações frequentemente resultavam em tortura e execuções públicas, com o objetivo de intimidar outros dissidentes. A Inquisição Espanhola, estabelecida mais tarde, tornou-se particularmente brutal, perseguindo não apenas hereges, mas também judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo, que eram suspeitos de manter suas antigas crenças. A religião como ferramenta de controle social. Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica usou sua posição de poder para influenciar todos os aspectos da vida cotidiana. A doutrina oficial ensinava que a salvação dependia da obediência à Igreja, criando um sistema em que o clero detinha controle absoluto sobre as massas. Os sacramentos, batismo, casamento, confissão e Eucaristia, estavam sob o controle exclusivo da Igreja. Sem acesso a eles, as pessoas acreditavam que não poderiam alcançar a vida eterna. Isso transformava o clero em mediadores indispensáveis entre os fiéis e Deus. A alfabetização, restrita a uma pequena elite, também era monopolizada pela Igreja. As Escrituras eram lidas em latim, uma língua inacessível à maioria da população. Esse controle sobre o conhecimento permitiu à Igreja moldar a narrativa e suprimir ideias que pudessem questionar sua autoridade. É aqui que surge uma questão intrigante. A Igreja Católica, em sua busca por unidade e poder, distanciou-se da mensagem de humildade e serviço ensinada por Jesus? Os primeiros sinais de reforma. Por mais que a Igreja tenha exercido controle, as sementes da reforma começaram a ser plantadas.
No final da Idade Média, vozes corajosas começaram a questionar os abusos e a corrupção dentro da instituição. Um dos primeiros reformadores foi John Wycliffe, no século XIV, que desafiou a autoridade papal e traduziu a Bíblia para o inglês, permitindo que as pessoas comuns tivessem acesso direto às Escrituras. Outro grande precursor foi Jan Hus, da Boêmia, que pregava contra a venda de indulgências e a riqueza excessiva da Igreja. Hus foi condenado como herege e queimado na fogueira em 1415, mas suas ideias continuaram a inspirar movimentos de reforma. Esses exemplos mostram que, embora a Igreja Católica tenha controlado a narrativa por séculos, havia uma crescente insatisfação entre aqueles que buscavam um cristianismo mais autêntico e fiel às origens. A dualidade da Igreja, divina ou humana. A história da Igreja Católica é marcada por essa dualidade fascinante. De um lado, a fé e a devoção de milhões de pessoas que acreditavam em sua missão divina. Do outro, a realidade humana de uma instituição que, como qualquer outra, buscou preservar e expandir seu poder. Estudiosos como Yuval Noah Harari, em Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, argumentam que a Igreja Católica foi uma das instituições mais eficazes em criar mitos unificadores que conectaram pessoas de diferentes culturas e origens. Mas Harari também aponta que esses mitos frequentemente foram usados para justificar guerras, exploração e opressão. Isso nos leva a uma pergunta profunda. Será que as instituições religiosas podem realmente representar o divino ou estão inevitavelmente sujeitas às fraquezas humanas? Engajamento com o público. E você, o que acha? Acredita que a Igreja Católica conseguiu equilibrar seu papel espiritual com o poder político que acumulou? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber como você interpreta esses eventos históricos. O renascimento e a crise de autoridade da Igreja. Com a transição da Europa da Idade Média para o Renascimento, um despertar cultural e intelectual começou a desafiar o domínio da Igreja Católica. A invenção da prensa móvel no século XV foi um marco que deu às pessoas comuns acesso a informações de uma maneira jamais vista, quebrando o monopólio da Igreja sobre o conhecimento. Esse momento marcou uma verdadeira revolução. Durante séculos, a Igreja não apenas controlou as crenças espirituais, mas também moldou o que era considerado conhecimento. No entanto, pensadores como Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero usaram essa nova tecnologia para criticar abertamente as práticas e abusos da Igreja, gerando uma crise sem precedentes em sua autoridade. O desafio mais significativo veio em 1517, quando Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg. Ele denunciava práticas como a venda de indulgências, nas quais a igreja prometia reduzir o tempo no purgatório em troca de dinheiro. Essa prática, que se tornara uma importante fonte de renda para a igreja, simbolizava sua desconexão com os princípios espirituais que pregava. A mensagem de Lutero se espalhou rapidamente, dando início à Reforma Protestante. Esse movimento não foi apenas uma transformação religiosa, mas também um catalisador de mudanças sociais e políticas. Ele fragmentou a unidade do cristianismo na Europa e forçou a Igreja Católica a reagir com reformas internas e uma revalorização de sua autoridade por meio da Contra-Reforma. A Contra-Reforma, reconstruindo uma herança abalada. A Contra-Reforma, liderada pelo Concílio de Trento entre 1545 e 1563, foi a resposta da Igreja Católica à ameaça representada pela Reforma Protestante. Esse período foi marcado por autoanálise, reformas internas e uma tentativa de restabelecer o controle sobre o cristianismo.
No Concílio de Trento, a Igreja reafirmou suas doutrinas centrais, abordou abusos como a venda de indulgências e enfatizou a importância da tradição ao lado das Escrituras. Além disso, consolidou ainda mais sua estrutura hierárquica, deixando claro que o Papa e o clero detinham a autoridade final para interpretar a Bíblia. Nesse mesmo período, surgiu a Ordem dos Jesuítas, fundada por Inácio de Loyola. Os jesuítas se tornaram o braço intelectual e missionário da Igreja, espalhando o catolicismo para territórios como Ásia, África e as Américas. Essa expansão global marcou uma nova fase para a Igreja, transformando-a em uma instituição verdadeiramente universal. Colonização e a expansão do catolicismo. Com as grandes navegações, a Igreja Católica viu uma oportunidade de levar sua mensagem a novos povos, mas esse processo veio acompanhado de desafios éticos e espirituais. Missionários jesuítas desempenharam um papel fundamental na catequização de populações indígenas, muitas vezes impondo a fé cristã através da força, ao lado das potências coloniais como Portugal e Espanha. Ao mesmo tempo que promovia a conversão religiosa, a Igreja frequentemente justificava práticas opressivas, como a escravidão. Sob a justificativa de salvar almas, milhões de africanos foram trazidos para as Américas em condições desumanas. Essa aliança entre fé e poder político gerou tensões que ressoam até os dias de hoje. A Igreja Católica hoje, reflexões sobre o passado e o futuro. Chegando aos tempos modernos, a Igreja Católica continua a ser uma das maiores instituições do mundo, mas carrega o peso de sua história. Escândalos, críticas à centralização do poder e questões sobre sua relevância em uma sociedade secularizada desafiam constantemente sua posição. Estudiosos como Hans Kung, teólogo crítico da Igreja, argumentam que, para continuar relevante, a Igreja precisa retornar às origens do cristianismo, focando mais na mensagem de amor e serviço ensinada por Jesus e menos no poder institucional. Chamada final à reflexão. E você, depois de toda essa jornada pela história da Igreja Católica, como enxerga essa instituição? Acredita que ela representa os ensinamentos de Jesus? Ou se distanciou de suas raízes? Sua opinião é muito importante. Comente abaixo e compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa refletir sobre essa questão. Encerramento e convite à ação. Se você chegou até aqui, parabéns! Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Este é apenas o começo de uma série de vídeos que vão mudar sua forma de entender a história.